Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. Então, eu sou Márcio Santos Vieira, sou cofundador do projeto Solução de Conflitos. A gente está aqui então agora para esse terceiro vídeo da nossa série. E o objetivo desse vídeo é a gente falar um pouquinho sobre as fases do procedimento de mediação, que é o procedimento que tende a ser um pouco mais elaborado desse, né? Para que você, advogado, advogada, consiga entender como é que é a dinâmica desse processo e como é que você tem que se portar nesse processo, tá? Então eu até trouxe uma colinha aqui, tá? Porque para facilitar o meu raciocínio, para que eu não esqueça de nada e faça tudo ponderado. Vamos lá então. A primeira fase do procedimento de mediação é a pré-mediação. O que é a pré-mediação? É justamente quando o mediador trata de informar, explicar para os mediandos, as partes que estão se submetendo àquele procedimento, como é que funciona, quais são os princípios, esclarecer, enfim, a questão da voluntariedade, que eles estão ali por vontade própria, eles podem a qualquer momento deixar o procedimento, prestar todas as informações, explicar como funciona e verificar então se as partes estão de acordo, se aceitam que seja dessa forma, essa fase da pré-mediação. Feita completada essa fase, vem então, inicia a mediação propriamente dita, e a primeira fase do procedimento de mediação são as narrativas, onde vai se ouvir as pessoas, vai se dar a oportunidade que as próprias pessoas falem sobre suas questões. Já é uma primeira distinção do processo judicial em que o advogado, o advogado coloca a voz ao lado do cliente, né? Quem fala, o cliente fala no processo judicial pelo advogado. Na mediação, o mediano fala por si próprio. Então, a fase da narrativa é uma fase em que cada uma das partes tem oportunidade, esse processo só de falar por si só já é terapêutico, já encaminha psicologicamente, inclusive, para um encaminhamento de uma solução, uma possível solução. A possibilidade simplesmente de ser ouvido com atenção. Então, a fase narrativa é em que todas as pessoas envolvidas têm a oportunidade de falar, de dar sua versão dos fatos, de falar sobre suas experiências, sobre os sentimentos, e o mediador tem um papel muito importante de assegurar que cada um tenha o seu momento de fala. Não é uma bateção de boca, né? Se bem que muitas vezes eventualmente isso pode acontecer, os ânimos podem se acirrar, né? O mediador bem treinado é aquele que permite em dada medida, inclusive, que isso aconteça, mas que tem a ciência, a percepção, a sensibilidade de colocar um limite quando isso fica um pouco exagerado. Extravasar um pouco da emoção também é importante, também faz parte do processo. Mas o que importa é a fase então que as pessoas têm a possibilidade de colocar todas as suas questões, e o mediador tem um papel importante de estimular, enfim, que as pessoas façam dessa forma. Completada essa fase da narrativa, vem então uma fase muito importante que o mediador tem um papel importante, que é a fase do resumo, onde o mediador vai ter a possibilidade de checar o que se falou, checar quais são os interesses das pessoas envolvidas, ver se está claro que os interesses que cada um manifestou na fase das narrativas, e também checa quais são as questões então que necessitam ser trabalhadas naquele procedimento, para que se enfrente aquele problema, para que se enfrente aquele conflito. Ao completar essa fase, as pessoas de acordo então com as questões que foram identificadas, passa a ser uma nova fase, que é a fase onde se define uma pauta de trabalho, ou seja, se define as questões principais que vão ser trabalhadas e a ordem que elas vão ser trabalhadas. Identificadas as questões, se definem, se fazem escolhas, se definem as questões que serão trabalhadas, a ordem que elas serão trabalhadas e discutidas a partir daí. A partir daí passa então para a nova fase, que é a fase do brainstorm, a fase da chuva de ideias, a fase onde, identificadas as questões a serem trabalhadas, todos são incentivados a gerarem opções. É uma técnica bastante rica, né? O brainstorm, que é uma série de detalhes que o mediador é interessante que conheça, e os advogados que estão participando desse processo também conheçam, para poder colaborarem com isso, né? Então, se busca criar o maior número possível de opções para solucionar aquelas questões que foram identificadas e que estão sendo trabalhadas. Completada, exaurida essa fase então da geração, da criação de opções, passa-se então a fase aí sim de se avaliar, uma fase um pouco mais racional, de se avaliar a viabilidade daquelas opções que foram geradas na fase anterior.
Então se procura de uma maneira mais objetiva, mais racional, se verifica a viabilidade prática daquelas opções, né? E vai então se selecionando, naturalmente vai se colocando algumas opções de lado, vai se verificando, vai se concluindo pela sua inviabilidade, vão restando menos opções até que se espera que a partir daquelas opções que vão sendo selecionadas, se comece então a construir uma solução, né? Então, quando se chega nessa fase, a coisa já está mais madura. Todo esse processo faz com que, e vejam, quem vai criando isso são as próprias partes, não é algo imposto, é algo que é construído. Esse processo, quando bem conduzido, é fabuloso, é poderoso, é rico, tem uma potência enorme. Então, uma vez identificadas as opções, escolhidas as opções, passa-se então para a última fase, que é a fase da redação do acordo, redação do termo de entendimento, e nesse momento o advogado tem um papel fundamental, que cabe ao advogado, o mediador mesmo, que tem a formação jurídica, não pode fazer isso, cabe ao advogado orientar o seu cliente para que a redação desse termo seja feita de modo adequado, atenda os seus interesses, não o prejudique, seja harmônico e que se crie uma forma de se executar no sentido da execução judicial, mas de se tornar execuível, transformar para a realidade fática aquilo que foi combinado de uma maneira viável. Então esse para onde se espera que vá o procedimento de mediação, o adequado, lembrando que mesmo que não se chegue a um acordo, se a comunicação se restabelece, a técnica diz que o procedimento de mediação já atingiu o seu objetivo. É bem verdade que em boa medida, em vários casos, se esse processo todo é bem construído, a tendência natural é que se chegue a composição, a composição daquele acordo, a solução daquele conflito, né? Então, por isso que é importante o domínio de todo esse processo, o entendimento, para que o advogado não atrapalhe isso, né? Não chegue no procedimento de mediação, numa sessão de mediação, achando que está chegando numa audiência de um processo judicial. São realidades distintas, a proposta é distinta, muito embora haja um problema para ser resolvido, haja um conflito a ser resolvido, a ideia, tanto de um como de outro, são bem distintas. Então é importante que se conheça isso para que se tenha um bom resultado, para que isso reverta em resultado para o seu escritório, você consiga ter mais acordos, ter uma receita melhor para o seu escritório, certo? Então estamos fechando esse vídeo agora aqui também, agradecemos pela companhia de vocês, deixe seus comentários, deixe suas dúvidas, vamos nos comunicando e até o próximo vídeo, que será o último dessa série. Obrigado, até mais.